Eu quero aqui, inicialmente, registrar o grande êxito que foi a greve geral da última sexta-feira, que teve um grande sucesso e disse um basta a esse governo arruinado de Michel Temer. De ponta a ponta, o país parou em manifestações contra o retrocesso institucional e, principalmente, contra a retirada de direitos, especialmente os trabalhistas e previdenciários. Eu estive no Recife e lá pude acompanhar a imensa indignação, a enorme revolta que tomam conta da população brasileira pelo desmonte. Como disse Lula, reforma é coisa boa, isso não é reforma, é desmonte acelerado de conquistas históricas, como o que vem sendo patrocinado por um presidente ilegítimo, rejeitado por 96% dos brasileiros. Não estranha que, apesar do enorme massacre midiático que o presidente Lula vem sofrendo, ele tenha disparado na intenção de votos para a eleição, que esperamos seja esse ano, de acordo com os dados da última pesquisa Datafolha. Há nos brasileiros o sentimento de que só ele encarna a verdadeira oposição a esse governo golpista e só ele tem a condição de retirar o país da crise política e econômica em que se encontra, preservando os direitos sociais das parcelas mais pobres. O povo reconhece que Lula, em situação muito mais adversa no passado, foi capaz de tomar as rédeas do poder e nos conduziu por um caminho de desenvolvimento norteado pela inclusão social, em que os pobres foram tomados como solução e não como problema, colocados como questão central, que, ao fim, ajudaram a alavancar a economia do nosso país e abriram um mercado consumidor gigantesco. Lula tirou o país do mapa da fome, ampliou os programas sociais e abriu mais instituições de ensino do que todos os governantes do Brasil desde a sua descoberta. É este o presidente que os brasileiros querem de volta. O presidente que promoveu a maior revolução social da história. Mas é curioso que, ao mesmo tempo que Lula ascende, a despeito de toda a caçada política empreendida contra ele, é a resposta mais bem acabada, essa ascensão, sobre o que querem para o seu futuro e sobre o que não querem no Palácio do Planalto. E os brasileiros dizem um não sonoro a Michel Temer e a todos aqueles que financiaram esse golpe parlamentar. Os brasileiros dizem não a todos os patrocinadores desse ataque perpetrado contra a nossa democracia, que é continuado em razão de tantos direitos que estão sendo usurpados. Vejam onde está, por exemplo, nessas últimas pesquisas, o PSDB, o maior apoiador do golpe contra Dilma e contra as políticas sociais que resgataram a dignidade do povo brasileiro. Nesse momento, o PSDB está destruído. 4 vezes consecutivas derrotado para a presidência da República, o PSDB aparece devastado, reduzido a pó, com suas lideranças absolutamente rejeitadas pela população, atrás de gente como Jair Bolsonaro, que eles próprios ajudaram a criar, estimulando as posições fascistas desse deputado, e hoje estão engolidos por ele. O senador Aécio Neves, por exemplo, que incendiou o Brasil depois de ter sido derrotado por Dilma em 2014, inventando todo tipo de expediente para tentar derrubá-la
até que conseguiu golpeá-la pelo parlamento, na pesquisa Datafolha tem 8% dos votos. Um homem que tinha um patrimônio de quase 50 milhões de votos, reduzido hoje a um personagem secundário da luta política no Brasil, por ter apoiado e continuar apoiando esse governo que aí está. É a prova de que os brasileiros entendem com toda a justiça que a desgraça em que o país está hoje é a responsabilidade do PSDB, do PMDB, do PPS, que apoiaram e apoiam integralmente o governo Temer, uma gestão que está destruindo o Brasil. O PSDB votou fechado com a reforma trabalhista. É de um deputado do PSDB, senador Lindbergh, esse projeto que nós do Nordeste conhecemos. Isso é o antigo barracão. Miguel Arraes, em 1963, lutou para criar o Acordo do Campo, em que uma das aspirações era o fim do barracão. No barracão, em 63, e até pouco tempo atrás existia o barracão. O trabalhador rural era obrigado a comprar os alimentos ali no barracão. É isso que estão querendo trazer de volta para o Brasil. E é um deputado do PSDB que querem acabar com direitos históricos dos trabalhadores. O PSDB defende a reforma da Previdência de Temer, que vai trucidar com uma série de conquistas, obrigando a população a trabalhar mais para ganhar menos. O PSDB, enfim, é mentor e partícipe da pauta retrógrada deste governo. Governo que ele sustenta e com quem está vigorosamente atado nesse abraço de afogados. Temer é o PSDB e o PSDB é Temer. Essa é a verdade. O nosso lado é o lado da oposição, que temos exercido de maneira responsável, demonstrando dia a dia o desmonte que essa trupe tem promovido nos direitos dos brasileiros. Por isso, senhores senadores, senhoras senadoras, povo brasileiro, cresce não só aqui no Senado, na Câmara dos Deputados também, mas principalmente na sociedade, a visão de que não há saída para essa crise que não seja a via democrática, a antecipação das eleições gerais, não somente para presidente da República, mas para senadores, para deputados, para governadores. Essa é a única maneira de construirmos um governo legítimo que possa tirar o Brasil desse atoleiro em que estamos colocados. Certamente haverá, por parte dos donos do poder, a tentativa de impedir que isso se faça. Alegam que é inconstitucional. Não, quando a política exige, a Constituição é mudada. Quando a política exige, a saída é encontrada. E é por essa razão que nós aqui do Senado temos que assumir a nossa responsabilidade histórica de fazermos tramitar nessa casa uma emenda constitucional que convoque eleições diretas para outubro desse ano, não outubro do ano que vem, porque o Brasil não aguenta 1 ano e meio desse governo lesa-pátria que aí está, porque o Brasil não suporta as políticas que estão nos fazendo retroceder economicamente, politicamente e socialmente décadas e décadas atrás.
Por isso, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quero aqui reforçar esta visão de que não adianta nós ficarmos imaginando que esse governo vai encontrar saídas para o que estamos vivendo hoje. Isso já prometeram na época do impeachment. Disseram que se o PT saísse, tudo ia virar um mar de tranquilidade. Iríamos viver a paz política. A paz hoje do país é como se fosse uma paz de cemitérios. As pessoas sem perspectiva, as pessoas sem esperança, um governo sem credibilidade. Diziam que quando o PT saísse, a economia ia entrar nos trilhos. Quantas vezes nós não vimos aqui, no microfone de apartes, a lista de senadores que hoje são governistas e eram da oposição, a repetir essa ladainha, essa cantilena de que, tirando o PT, tudo ia melhorar. Está aí o resultado. Vossa Excelência não é o presidente para estar dizendo que é para acabar. Eu ainda tenho ali 42 segundos, eu vou usar até o fim, mesmo que doa no seu ouvido o que eu estou dizendo aqui. Então, senhor presidente, diziam que a economia ia melhorar, tudo ia ser bom. Está aí. 14 milhões de desempregados. 14 milhões de desempregados. A economia afundando, empresas fechando, o comércio não existe. Portanto, senhor presidente, eu vou concluir para não preocupar tanto o senador. Eu quero dizer que nós precisamos, sim, tirar esse governo e eleger um presidente diretamente. Muito obrigado, senhor presidente.